Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes. Vamos ter um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre os assuntos que nós temos no livro 3 aí do ensino médio, do terceiro ano. Essa aula é especial para meus alunos do terceiro ano do INSA, mas podem ser utilizados por outros alunos lá do primeiro ou do segundo ano, ou por outros alunos que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos. Eu vou procurar ser o mais fiel possível ao nosso material, tá? Ao nosso livro. E aqui nós vamos trabalhar aqui a aula 28 do material, ou capítulo 28 do material, que trata da geografia dos fluxos e globalização. E aí, como você pode observar, nós vamos trabalhar rapidamente a formação do mundo globalizado, mundo em redes, comunicações e transporte no mundo global e o turismo. Bora ver se dá tempo para trabalhar tudo isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Geografia dos fluxos e globalização. Então, olha aí, pessoal, no que se refere à globalização, eu teria alguns pontos específicos aqui. Primeira coisa, a globalização pode ser entendida como a atual fase pela qual está passando o sistema capitalista. A globalização, sem dúvida nenhuma, ela é a globalização do sistema capitalista, isto é, o sistema capitalista que ele conseguiu se espalhar praticamente por todo o planeta Terra, sobretudo após os anos 90, com o fim do mundo bipolar. Quando o capitalismo começou a se formar, pessoal? Bem, lá pelo século XII, XIII, XIV, sem dúvida nenhuma, no XV eu posso dizer que ele já estava bem constituído. E aí? Como é então que esse capitalismo sai da Europa? Ele sai através das grandes navegações. Na verdade, quando as naus, os navios, saem da Europa e aportam na África e na América, o que eles trazem, o que eles levam, é o sistema capitalista, uma nova forma de relacionar-se do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Aquela ideia do pertencimento, do ser dono da propriedade. Desta forma, então, pessoal, a globalização ela é iniciada aqui no século XV e XVI, como está aqui no material. Quem contribuiu para que a globalização ela pudesse se estabelecer no planeta Terra? Sem dúvida nenhuma, os avanços no meio de comunicação e nos meios de transporte. Como você pode observar aqui, onde eu estou passando o cursor, tá? Não sei se vai dar para ver. Isso, deu para ver. Olha, século XV e XVI. Vou passar aqui também. E aqui, meio de transporte e comunicação seriam as duas pernas da globalização. Podemos dizer que se a globalização tem pernas, as duas pernas seriam a evolução dos meios de transporte e comunicação, que só puderam se dar a partir do desenvolvimento tecnológico. Pessoal, a globalização ela é muito interessante para aquelas pessoas que têm poder aquisitivo e têm acesso aos meios de comunicação e meios de transporte. No entanto, a globalização ela acaba sendo excludente, ela gera problemas para as populações mais carentes. Bem, quando se fala em globalização, de fato, é após os anos 90, de 1990, quando acaba a União Soviética, quando acaba o mundo bipolar. Inclusive, tem um outro vídeo, outro material que foi preparado sobre os fatores que levaram ao fim da União Soviética e, consequentemente, ao fim do mundo bipolar, que você pode buscar aqui no canal. Bem, podemos dizer de fato que o mundo então se tornou globalizado após os anos 90, sobretudo com os efeitos da terceira revolução técnico-científica e informacional. Pessoal, eu não queria fazer uma associação da globalização com o que estamos vivendo agora, mas não tem como não fazer, pessoal. A prova maior de que o mundo está globalizado, que existe uma globalização nas áreas mais desenvolvidas no planeta, que tem uma certa infraestrutura, é esse evento que nós estamos tendo no momento, que está até movendo para que nós possamos fazer essa videoaula, que é, infelizmente, o Covid-19. Tá? Não vou entrar em detalhes, nós estamos vendo muita desgraça, mas eu posso afirmar que um exemplo clássico da globalização que eu poderia dar neste momento para vocês seria a velocidade com que este vírus ele tem se espalhado pelo mundo e graças à letalidade dele, a velocidade que ele causa de destruição no organismo humano, nós estamos tendo a divulgação dele maciçamente pelo meio de comunicação. Então, é difícil ter um lugar do planeta Terra hoje que não saiba sobre o Covid-19 e é difícil ter um lugar do planeta Terra que não vá se infectar, não vai ser infectado por este vírus. Logo, pessoal, isto é um exemplo clássico de globalização.
No entanto, pessoal, quando você vai observar quais as áreas do mundo estão ainda neste momento, 26 de março de 2020, estão mais afetadas por este vírus, você vai observar que são as áreas ricas e as que estão menos afetadas serão as áreas pobres. Por que isso, pessoal? É porque o mundo ele está articulado através de redes, redes de comunicação, redes de transporte, redes sociais, entendeu? Redes de compra e venda, redes de telefonia, redes elétricas, enfim, pessoal, redes ferroviárias, redes rodoviárias. O mundo é um mundo de redes, como está aqui no material, e você vai poder observar quando você fizer a leitura do material. Bem, com esse fenômeno da globalização, então, nós podemos dizer que o planeta Terra, que era bastante grande, ele acabou sofrendo uma diminuição, que você pode observar a partir desta imagem. Em compensação, o mundo, a área conhecida, o que se sabe sobre as coisas, as relações humanas, elas tiveram uma ampliação. Podemos dizer que antes, até com base em uma letra de uma música, a Terra, podemos dizer assim, era grande, porque era difícil se chegar nos lugares e o mundo era pequeno. O que se sabia, o que se conhecia era muito pouco. E hoje, pessoal, a Terra ficou pequena e o mundo ficou muito grande. Reparem, a velocidade para se alcançar uma determinada área do planeta, aqui pelo lado você vai poder observar isso aqui, com o advento da globalização. Dá para você observar isso aqui, ó. Essa área aqui é legal, esse sistema aqui, às vezes dá, às vezes não funciona, tá? Então, reparem depois, você dê uma olhadinha que você vai ver que houve uma aceleração nos meios de transporte, de chegar de um lugar para o outro. Bem, pessoal, a globalização, ela é vista normalmente nas questões de Enem como algo que tem dois lados, duas faces de uma moeda. Ela, se por um lado, ela articula as regiões, ela liga as regiões, ela muda o conceito de escala, ela aproxima as áreas e ela espalha um modo de produzir capitalista, por outro lado, ela exclui, ela separa, ela gera um fosso entre ricos e pobres. Então, ela tem um movimento assim que eu poderia dizer antagônico, dicotônico, contraditório, paradoxal, podemos dizer assim. Beleza, olha aqui essa imagem. Essa imagem retrata muito bem as áreas de redes que nós temos no mundo. Olha, pessoal, a articulação da América do Norte, aqui da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Chile, do Equador. Olha a porção sudeste do Brasil, sul da Argentina, do Paraguai, a Europa, tá? A África do Sul, a Índia, a China, pessoal, a Oceania, áreas da Austrália, o Japão. Beleza, né, pessoal? Agora, se você fosse me perguntando quais são as áreas do mundo que estão apresentando um grande crescimento do Covid, adivinha? Pois é. Então, existe uma relação, sim, entre globalização hoje e essa catástrofe que nós estamos tendo, infelizmente, que está em curso no planeta, que é a Covid. Bem, o que seriam então essas redes, pessoal? As interligações que se estabelecem entre os lugares. E os pontos, os nós das redes seriam os portos, os locais onde os aviões pousam, os barcos atracam, onde os carros contornam, dobram, param, recarregam, carregam e vão de um lado para o outro. Tá? Bem, outros elementos aqui do nosso material, a comunicação e transporte no mundo global. Já deu para você perceber, então, que as áreas que têm maior interligação, maior articulação, são as áreas mais desenvolvidas, são as áreas mais globalizadas, são as áreas em que o capitalismo se espalhou com mais eficácia. Tá? Reparem aqui. Olha aqui, as áreas de interligação seriam justamente aquelas em que estão mais globalizadas e, consequentemente, nós temos aí a Covid, os problemas, a internet de velocidade, as pessoas torcendo pelos mesmos times, ouvindo as mesmas músicas, enfim, uma espécie de aldeia global. Eu tenho aqui, pessoal, quero destacar o Iraque, o Irã, aqui é o petróleo, que é um grande articulador destas áreas pobres com as áreas ricas do planeta. Tá? Muito bem. Aqui são cabos submarinos. Olha, outro dia até expliquei para vocês aí do terceiro ano que a internet do Nordeste brasileiro era até melhor em muitos aspectos do que a do sul do Brasil, do Centro-Oeste, devido aos cabos submarinos. Olha aqui, cabo submarino,
chegando aqui, né? Eita, já estou fazendo bobagem aqui. Chegando os cabos submarinos, olha. Beleza. O que eu tenho mais aqui? Pessoal, comunicação e satélite. Isso daqui é uma criação de um artista, né? Um artista que imaginou a possibilidade de trabalhar aqui a quantidade de satélites que tem ao redor do planeta Terra. Talvez ele tenha exagerado um pouco, mas são muitos satélites, sim. E aqui, olha, países com usuários à internet. China, pela quantidade de pessoas que tem, Estados Unidos, Índia, Japão. Pena que esses dados são um pouco desatualizados, mas com certeza este ranqueamento não muda. O que vão mudar que são os números de usuários, que são bem maiores hoje do que deste ano, aqui 2014. Outra coisa, maior número de usuários com acesso à internet em casa também, olha. Reparem aqui. Aí Catar, pessoal, muito pequeno, Bahrein, aí isso é proporcional, tá? Isso é um pouco relacionado ao tamanho da população. Então, um pouquinho proporcional aí. Tá? Evidentemente que um país pequeno com maior poder aquisitivo, devido ao petróleo, vai ter mais pessoas acessando a internet. Transporte. Bem, transporte, pessoal, aí eles são dos vetores da globalização, cresceram muito após o século XV e XVI com as grandes navegações, e esses transportes, pessoal, depois a gente tem uma aula específica sobre ele, os meios de transporte, eles acabam sendo o que garante com que a mercadoria saia de um lugar para o outro. Se não tiver o meio de transporte, a mercadoria não chega, pessoal. Se não tiver mercadoria, não tem globalização, pessoal. Não adianta dizer que existe globalização de ideia se eu não tenho o produto em minhas mãos, tá? Então, os meios de transporte também são muito mais eficazes nas áreas desenvolvidas do planeta. Aqui você tem as principais rotas marítimas. Repare que existe uma concentração na porção norte do planeta, enquanto que a área sul do planeta não é tão privilegiada neste sentido. Graças a Deus, né? Quanto mais privilégios nessa interligação, maior é o contato destas áreas com o planeta. Bem, o que é que eu tenho mais aqui? Bem, eu acho que está finalizando, né? O transporte aéreo extremamente caro, também há uma concentração desse transporte aéreo aí nas áreas nobres do planeta, entre os países do hemisfério norte, mas, pessoal, lembre do que está acontecendo. Nós temos casos de coronavírus em Itaituba, nós temos casos de coronavírus aí em Belém, em Santarém, em tudo quanto é lugar, pessoal. Só que esses locais são muito distantes. O que é que interliga essas áreas? Um dos fatores, um dos meios de interligação é o meio aeroviário. Muito caro, mas que é muito importante também na agilidade da locomoção das pessoas e das mercadorias. Principais aeroportos do mundo estão localizados, evidentemente, nos países desenvolvidos. Muitos desses aqui estão até fechados nesse momento por conta de evitar uma contaminação. Os aeroportos internacionais, muitos deles estão sem permissão de desembarque em sua área de desembarque, por conta de uma contenção utilizada pelos países desenvolvidos. Transporte ferroviário é o transporte, assim que eu diria, mais eficaz para o transporte de mercadorias e pessoas, tirando o hidroviário, evidentemente, pela velocidade, até mesmo pelo valor, pela relação custo-benefício, né? Então, ele também contribui bastante. Evidentemente que os países desenvolvidos usam muito mais esse transporte, reparem aqui, sobretudo para carga, enquanto que as áreas mais pobres do mundo usam menos. Aqui a questão da Europa, pessoal, que determinados locais realmente não vamos ter áreas de congelamento e esse transporte pode ser impedido momentaneamente. O Brasil é o exemplo de transporte rodoviário. O Brasil é um dos países que mais depende do transporte rodoviário. Isso é uma pena, pessoal. Não deveria ser assim. Mas como nós já estudamos, isso daí é resultado de medidas políticas anteriores, aí à década de 60 até mesmo, quando nós tivemos o Brasil rodoviarista com Juscelino Kubitschek. Bem ou mal, as rodovias integram o território brasileiro. E se os caminhoneiros param, o país para. Se o país para, a globalização também não se mostra eficaz como se mostra em outros países. Então, os caminhões são vetores da globalização através do transporte de mercadorias nesse país. Olha aí, pessoal, os Estados Unidos, parcela do modal no transporte de cargas à distância. Infelizmente, pessoal, se a gente for fazer uma comparação aqui, os Estados Unidos transportam muita carga no transporte rodoviário, sim, mas eles também dão um destaque para outros meios de transporte, enquanto que o Brasil ele tem
na verdade, uma grande dependência em cima do transporte rodoviário. Tá? O transporte rodoviário, pessoal, ele é interessante para as distâncias curtas, para locais em que é difícil você descarregar mercadoria. Mas para distâncias longas, o transporte hidroviário, o transporte ferroviário seria o mais indicado pela relação custo-benefício. E por último, o turismo global como um fator importantíssimo para as economias nesta era de globalização. Graças ao turismo, a Europa sobrevive, a França, a Espanha, o próprio Estados Unidos, áreas do Brasil, Nordeste brasileiro. Agora, pessoal, sem turismo, muitos países terão sua economia à míngua. É o que vai acontecer, infelizmente, pelo fechamento de fronteiras, pelo fechamento de portos, pelo impedimento do deslocamento das pessoas. O turismo, ele gera uma renda. Você saiu de casa, você foi para outro lugar, a título de turismo, você já começa a gastar. E você só para de gastar quando você chega de volta. Não é nem quando você não tem mais dinheiro, porque os cartões de crédito ainda mantêm você sobrevivendo. Tá? Então, turismo é um grande mercado, uma grande fonte de renda hoje no planeta. Hoje não, né? Mas tirando essa situação que nós estamos vivendo, é uma grande fonte de renda dentro do mundo global. Isso aí, pessoal. A aula ela foi um pouquinho mais extensa, mas é isso mesmo. Nós pegamos toda a primeira parte do nosso material. Eu não sei se você já tem o livro, mas quando vocês tiverem, vocês podem acompanhar. Tá? E se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma aula presencial e reafirmar esse conteúdo aqui juntamente com vocês. Eu acho que seria muito importante também que o pessoal do primeiro ano e do segundo ano também acompanhasse, porque já estaria adiantando um conteúdo muito importante para o Enem, que talvez você faça esse ano, talvez só ano que vem. Obrigado pela atenção, um abraço. Deixe comentários aí embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. Mande mensagem para mim. Vocês sabem meu contato, estou à disposição, viu? Beijão e estejam com Deus.